Olá, caros amigos e amigas, seguidoras do programa Passa a Bola. Vamos começar mais uma nova edição. Como a semana passada não fizemos o programa, vamos começar pela participação, que foi brilhante, de Portugal na UEFA Nations League. Portugal cilindrou a Polónia em casa e depois alcançou o empate na Croácia. O jogo já não tinha história para Portugal, pelo menos. E foi uma participação brilhante. O que é que tu achas, António Moreno, da seleção, portanto, a qualificação para esta UEFA Nations League? Foi Portugal. Uma campanha fantástica. Eles fizeram, sim, independentemente das críticas que haja, e tenho muitas ao Martínez, eu já pareço sportinguista, também já alinho, já estou no grupo. Sim, que os jogadores de Sporting são sempre segregados. Não, inclusivamente houve esta polémica que ninguém contava do Kemba. Não é por isso, ele deve estar ligado ali a uma coisa qualquer que faz mau aproveitamento dos recursos que tem à disposição. Mas eles são tantos que pois, dá para fazer... são tantos e tão bons. Que dá para errar. Dá para fazer esta campanha, que no fundo é quase imaculada, não é? Muito bom. Podia ser melhor. Eu continuo a dizer que com o naipe de jogadores como nós temos, deve ser a geração mais brilhante que Portugal já alguma vez teve. Sim, em termos de qualidade, e quantidade. Versus quantidade. É uma geração fantástica que bem aproveitadinha, não sei não, era capaz de ser de fazer grandes coisas aí fora. Mesmo assim, também correu bem. Temos uma classificação quase, como é que é dizer? Tivemos tudo vitórias, brilhante. Eu estava a hesitar porque eu não sei se fez alguma assim, nem com o Scolari, aquela cena da coisa foi não, nem com o Scolari. Portanto, foi bom, é preciso agora que continue e eu estou convencido que sim, se tiver ali o dedinho para pôr os elementos certos nos sítios certos. Aquele além de não meter, isso é o que me parece a mim, além de não meter as pessoas certas e manter o Ronaldo em campo muito tempo e não sei o quê, há ali, mesmo depois nos lugares, também não cheira-me que não... Podia haver mais rotação, podia haver mais oportunidades a certos jogadores que não lhes são dados. Isso, e meter também, mesmo assim, alguns jogadores que lá têm nuclear, metê-los a jogar onde eles sabem jogar. Por exemplo, não tenho gostado de ver o Bernardo, sim, muito oscilante, há ali umas coisas que ele podia mexer melhor e fazer render mais. Mas vai lá, eu estou esperançado que vai ser, o que falta vai ser sempre a abrir. Mas estou mesmo convencido. Sim. O Fernando Jorge, também alinhas na posição do António Moreno de que a campanha foi ótima, não é? Mas o selecionador podia extrair mais qualquer coisa realmente da grande quantidade de talentos que Portugal tem. Não, antes de mais, olá para vocês e para os nossos ouvintes que nos vão acompanhar. Não concordo com vocês. Não concordo por vários motivos. Portugal tem duas equipas quase similares, se forem bem trabalhadas taticamente, que não é o caso. O Roberto Martínez já apanhou a melhor geração na Bélgica e ganhou, como dizia o Jorge Jesus, bola, ou seja, zero. Não conseguiu fazer nada e depois, quando vieram os egos, foi corrido da seleção. Aqui está a acontecer precisamente a mesma coisa. Eu vou já responder até relativamente ao que se passa com o Kenda. Se eu estivesse lá como jornalista, tinha questionado o Roberto Martínez quando ele diz, e são palavras dele, factual, palavras dele, que ninguém vem para a seleção para bater recordes. Então ele tinha que me explicar porque é que o Ronaldo joga sempre. Se não é para bater recordes, porque é que o Ronaldo joga sempre? Sim. Não consigo entender. A pergunta que ele gostava de fazer é que ele me respondesse porque é que o Ronaldo joga sempre. Se não é para bater recordes, tira o Ronaldo. Há jogos, ele tirou agora o Ronaldo, ou fez o Ronaldo descansar porque não havia necessidade nenhuma, porque a gente até podia perder. Para já, Portugal apurou-se e bem, era obrigatório. Eu disse isso aqui. Claro. Era obrigatório porque as equipas são fracas. Esta Polónia é uma equipa fraquíssima. Não tem grande nível europeu. Dá muitos espaços. Portugal é que não estou a aproveitar. E na segunda parte, Portugal, com mais um bocadinho a meter velocidade no jogo e algumas alterações que foram feitas pelo
pelo selecionador, nomeadamente a entrada do Vitinho, Portugal massacrou a Polónia, podia-lhes ter dado 7 ou 8 na segunda parte. Na primeira andou para ali. Na segunda, contra a Croácia, a mesma coisa também. Jogam basicamente... este Martínez é um pouco como o Roger Smith, que estava no Benfica, porque joga com os egos e com os estatutos dos jogadores. Eu não entendo como é que o Bernardo Silva continua a ser titular praticamente nos 90 minutos, nos jogos todos. O Bernardo Silva, neste momento, está em baixo de forma, como está, até porque não é ajudado pelo clube do Manchester City, que teve mais uma derrota estrondante até em casa, não é? Portanto, está ali qualquer coisa que não está bem, fisicamente não está bem, anda perdido, ele e outros. E, taticamente, Portugal joga muito pouco. Ora bem, para esta Polónia e para esta Croácia, que também não defende, não é agressiva nem nada, mas que nos podia ter ganho, Portugal acabou por safar o capote, como se costuma dizer, e ganhar no primeiro jogo 3 pontos importantes e no segundo jogo até acabar por empatar um jogo que provavelmente nem merecia o empate. Vamos agora para uma fase mais difícil que vão aparecer realmente aonde tem que haver dedo de treinador. Porque uma Alemanha, ou uma Itália, ou uma Espanha necessitam que o treinador, com muitos craques, como tem a seleção portuguesa, tem muitos jogadores de grande valor, é uma das melhores gerações de Portugal, não é? Com o Boutas também, que tivemos jogadores também credenciados e grandes jogadores, mas na altura até houve problemas a nível dos selecionadores, chegámos a ter 3 selecionadores no banco ao mesmo tempo e tudo, portanto era uma confusão, aquilo até saiu pelas janelas e tudo, portanto não havia tanto profissionalismo como existe hoje. Hoje há mais profissionalismo e também porquê? Nós temos que atender a este facto. É que 80% ou mais desta seleção joga no estrangeiro, os jogadores. Sim. E isto é muito importante. Sim, antigamente a maioria jogava cá no Campeonato Português, no Burgo, e portanto valia tudo. Até o João Pinto saía pelas janelas, porque toda a gente sabia dessas coisas todas. Faltava aos treinos, depois aparecia, aquilo era uma bola. E tivemos o caso no México, que foi aquela vergonha, o Saltinho. Portanto, foi expoente. Este treinador vai mostrar, é um treinador, quanto a mim, fraco para o potencial que a seleção portuguesa tem. Acredito que e nesta próxima fase já vamos ver o nível deste treinador. Acredito que ele não vai fazer grande coisa. E mais uma vez, acredito que este Roberto Martínez não vai ganhar nada à frente da seleção. E depois temos o outro problema também, que além da estrutura que temos na Federação Portuguesa de Futebol, comandada pelo Sr. Fernando Gomes, que vai sair, temos outro senhor que manda na seleção, porque 80% destes jogadores todos, isso é inadmissível, são todos Jorge Mendes. Não consigo entender é como o Kenda, que passou agora a ser Jorge Mendes, não jogou. Esta é que eu não percebi muito bem, não é? Ao fim, ele ainda tinha uma substituição para fazer, podia ter feito. Ele entrava 2 ou 3 minutos, batia o recorde e, portanto, e o próprio ego para o jogador, que também é importante. Sim, o próprio selecionador ficava ligado a isso. Exatamente. É o lançamento desse jogador. Ele, se estivesse no lugar do Kenda, com certeza que ficaria chateado também ao fim do jogo, se houvesse outro selecionador e ele fizesse aquilo que ele fez ao Kenda. Aliás, ele não faz só ao Kenda. Neste momento, para mim, um jogador que está em melhor forma no Sporting, não marca tantos golos, mas marca bastantes golos. É um Trincão. E neste momento nem sequer é jogador titular. Neste momento o Trincão é um jogador titularíssimo na seleção portuguesa. Não é porque tem que jogar Bernardos e outros comparsas, não é? Que têm o seu estatuto e que ele não os consegue tirar. Ora, quando um treinador tem determinados jogadores, tem este nível de jogadores, não é? Muito equilibrado, e não consegue tirar os estatutos ou aqueles jogadores que estão nos clubes mais importantes, o treinador é fraco e não vai muito longe. E nós vamos ver isso. No caso do Trincão, até penso que mudava um bocado o perfil do jogo. Porque substituir o Bernardo pelo Trincão, o Trincão é muito mais ofensivo, muito mais objetivo, muito mais virado para a baliza. Não, e tem boa forma. Silva agora está com o futebol um pouco redundante, não é? Sim, e depois vermos um Cancelo cá dentro do campo, eu nem sei se ele joga a defesa esquerda, joga a defesa direita, já nem sei onde é que o Cancelo joga. Eu vi-o a 8, a 6, eu não percebo nada disto. Portanto, é aquilo que eu digo, há uma anarquia completa, taticamente, esta seleção portuguesa. A SAFA é que foram 2 equipas perfeitamente ao alcance de qualquer equipa que ele fizesse, mesmo sem treinador. Acredito que sem treinador, mandá-los lá para dentro, ganhavam menos o jogo em casa. É isso que eu acredito, portanto, neste treinador não acredito, de maneira nenhuma. Entretanto, mas entraram as equipas da Primeira Liga na Taça de Portugal. Não houve assim muitas surpresas. A principal terá sido talvez o
que é detentor do troféu, caiu em Moreira de Cónegos com estrondo, não é? Daí a frase da semana, pela polémica que já está a criar esta eliminação do Porto em Moreira de Cónegos, em que a nossa frase é: casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, isso já está a encerrar uma grande polémica, mas a taça começou, em função dos três grandes, com o Sporting, a receber um Amarante que mostrou uma boa estrutura futebolística, mas o Sporting continua imparável e ganhou folgadamente. António Moreno, queres dizer alguma coisa sobre o Sporting Amarante? O Sporting só ali tinha uma observação só a fazer. Já se nota a mudança, já se nota uma pequena mudança. Já notaste que o Rubem já não era o Rubem, era o... Já não é, já há ali coisas. Eu começava por o Marcos Eduardo, que já há meses que não jogava e foi dos melhores. Ele é sempre um bom jogador, eu nunca percebi porque é que o Rubem o encostou, porque ele estava mesmo encostado. E tal, teve ali uma coisa, mas ele foi mesmo encostado. E já jogou bem. E pronto, o resto era expectável. O Sporting foi a brincar até depois meteu o Joker já para fazer mais um golinho, para ver se brilhava um bocadinho mais e tal, mas uma vitória expectável, normal. Claro. Fernando Jorge, sobre o Sporting Amarante, tens alguma coisa a referir? Bem, relativamente ao Sporting com o Amarante, o desequilíbrio é muito grande, não é? Porque a única coisa que se notou, estou um bocado com uma opinião diferente do Moreno, é que acho que mudou o maestro, mas a orquestra continua afinada. E é normal, isso sim, porque em pouco tempo, não é? O Marcos Eduardo também jogou, porque atenção que nós temos esta semana um jogo da Champions League. E o Sporting é importantíssimo ganhar em casa ao Arsenal. E tinha que descansar alguns jogadores. Foi uma gestão que fez o João Pereira. Não notei assim nada taticamente de diferente para até nas bolas paradas e tal. Okay? Notei que a equipa, realmente, do Amarante, tem uma boa equipa. Tem aqui uns 3 ou 4 jogadores, eu até apontei aqui, relativamente ao Amarante, para o Boa Vista, que, por exemplo, precisa de jogadores. Estes 4 jogadores, ou 5, encaixavam no Boa Vista que nem uma luva, e são baratos, certeza absoluta. Também não era difícil. O defesa de esquerda, o Aldinho, 22 anos, 1,80 m, 76 kg, é uma categoria. Da Nigéria, nigeriano. Um defesa de esquerda também, este é defesa esquerda, depois o Francis Okoli, outro médio, nigeriano também, 1,78 m, 26 anos. O Abdul Gaimel Faisal, da Burkina Faso, 27 anos, outro centrocampista de categoria, médio centro também, e depois o próprio ponta de lança, que é melhor que o Bozenic. O Boa Vista precisa de jogadores, não precisa de ir lá fora nem de gastar muito dinheiro, porque se der uma ronda aí a nível nacional, aí para o campeonato de Portugal e pela terceira divisão, há jogadores aí até. E porquê que há estes jogadores? Porque provavelmente são jogadores de empresários que os colocam ali para depois, mais tarde, fazer render. Sim, claro. Provavelmente. Este tipo de jogadores. São jogadores acima da média para o campeonato que jogam. Foi isso que eu me admirei. O Amarante perde porque é normal. Eu já contei aqui um episódio que uma vez nos treinos andávamos sempre nos Júniors, andávamos sempre a dizer quando é que jogámos com a equipa A? A gente ganha, porque éramos todos novos, sangue na guerra e tal. E então o Mister lá nos conseguiu fazer um jogo e nós fomos lá e levámos 8 ou 9 porque não tínhamos andamento. E depois veio ao balneário, quando no próximo treino, virou-se para nós e disse: então, afinal, quem é que tinha razão? Eu ainda vos avisei, rapazes, que vocês não tinham andamento para eles. Não, nós queremos é fazer outro jogo e tal. Ficávamos sempre com a nossa sede, que nós não tínhamos, porque são andamentos completamente diferentes. Mas também quem não teve andamento para o Benfica foi uma equipa primodivisionária, que é o Estrela da Amadora. O Benfica goleou ainda mais que o Amarante. Mas isso é diferente. Queres a falar sobre o Benfica, esta goleada, que é um bocado surpreendente, uma vez que o Estrela da Amadora é uma equipa da Primeira Liga. Não é, Rui, não. Para mim não é, e por 2 motivos. Primeiro, o Benfica ganhou 10-0 ao Nacional quando fez a festa da homenagem. Com o Bruno Lage. E era o Bruno Lage o treinador. Ao Chalana. Desta vez fez a festa da homenagem ao Nené, que era o homem que nos deixava os calções, mas marcava muitos golos. Tomara o Benfica ter um Nené, que ainda não tem. Nunca mais houve. Exato, nós dizemos isto na brincadeira, mas era um facto.
era factual, que o Nené muitas vezes desistia da bola porque achava que não ia lá fazer nada e então desistia. Sim, até era inteligente. E não se cansava. Ganda, Portanto, isso era Nené. inteligência que o Nené tinha e que muitos não a têm. Pois. Neste caso, não é grande admiração o Benfica ter feito esta exibição, até porque começou logo muito cedo a marcar, e nomeadamente o Di Maria estava num dia sim, além da valia que o Di Maria tem, que para mim é o melhor jogador em termos técnicos do Campeonato Português, de longe, sem comparação possível. Este Estrela da Amadora joga um futebol que eu gosto de ver. Ou seja, é uma equipa que pode levar 5 ou 6, o Sport também ganhou por 6-0, é preciso não esquecer isto, mas é uma equipa que joga a bola. Joga o jogo por jogo. Olhos nos olhos do adversário, embora possa parecer que eles ponham muitos cá atrás, mas eles jogam a bola. Tiveram lá uma ou duas situações, nomeadamente uma grande defesa, ou um remate do Rodrigo Pinho, que era um remate de golo, foi um grande remate, portanto eles podiam ter empatado a partida, o Estrela da Amadora e o jogo poderia eventualmente ser um pouco diferente. Começam logo a perder praticamente aos 2 minutos e depois aos 5, mais um golo, o Benfica com 2-0. Claro, eles maniataram-se de tal maneira que eles nunca mais conseguiam virar o resultado. Há aqui algumas alterações que o Bruno Lage fez também, porque o Benfica também vai jogar ao Mónaco, e é um jogo muito importante, mais importante este jogo do Mónaco do que até o próprio Sporting, que está melhor classificado, está em segundo lugar na Champions League. O Benfica não, está em 19º e precisa de ganhar. Precisa de pontuar. Precisamente como uma equipa que é um grande adversário na Champions League. Direito. O Mónaco ainda não perdeu. Está em segundo lugar também lá, não é? Pronto. Pois. Portanto, é um jogo muito difícil e o Bruno Lage fez bem em descansar aqui alguns jogadores. Deu minutos ao Best, não jogou grande coisa, porque eu acho que sinto o Best um pouco triste. Olha-se para a cara dele, ele não está cá. Ele vai embora em janeiro, de certeza absoluta, porque acho que a mulher que nos adaptou. E ele também que não tem sido um titular indiscutível, porque tem um grande jogador, o Carreras. Agora toda a gente acha, já tinha dito aqui, e é factual, que o Carreras era melhor do que o Grimaldo. Agora vão-me acabar por dar razão daqui por algum tempo. Como o Guiocas, né? Dizemos isso cá muito antes das coisas acontecerem. O Benjamin Rolaiser jogou no lugar do Cochu, e ainda bem, porque para mim o Cochu é um indivíduo esforçado, é um indivíduo que foi caríssimo demais para o valor que continua a ter. Claro. Dá 2 ou 3 corridas, nota-se logo que ele que está nos limites. Foi o que aconteceu na segunda parte. É um jogador que joga de primeira, ok, tudo bem, mas não tem ritmo para jogar para uma Premier League. Eu até acho que o Benfica, se o vendesse, fazia bem. Fala-se em 72 milhões, não acredito nisso. Em 50 milhões era um grande negócio. E eu ia ali ao Famalicão e trazia o Zaidu, o Issa Zaidu, um centrocampista, joga a 6 e a 8, e o Gustavo Sá, que é outro grande jogador com 20 anos, e que é pena que provavelmente, por tudo em meia, saiam do futebol português. E o Benfica ficava ali muito bem reforçado. Um até para competir com o Florentino, que não tem outro, e o Gustavo Sá, para jogar ali no lugar do Cosu, que desempenha melhor do que ele, é muito mais jogador do que coisa. O Arthur Cabral, há uma grande discussão, eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que o Benfica faz mal em dispensar o Arthur Cabral, se é verdade que pensa dispensá-lo em janeiro. O Arthur Cabral é um bom avançado. O Arthur Cabral falhou aqueles golos, mas o Arthur Cabral trabalhou sempre até ao fim. Sim. Falhou golos como qualquer um pode falhar, claro, é evidente, mas trabalhou. E é um bom jogador. E faz golos às vezes de difícil. Ele fez lá um golo muito difícil. O primeiro golo que ele faz é meio pontapé de bicicleta, mas é um golo muito difícil. Porque ele está de costas para ali, para a bola. É uma boa execução. E, portanto, esforçou-se, trabalhou bem, não lhe deram grandes bolas para ele fazer, teve duas bolas ali, praticamente são golos cantados. Não conseguiu fazer, ok. Mas o Benfica precisa de ter mais avançados. Não é só o Pablo Linas que nem jogou, que está poupado para a coisa. Portanto, eu acho que o Benfica faz mal. O Arthur Cabral é um bom jogador, não tem criado problemas ao Benfica, e eu acho que o Benfica faz mal em vender o Arthur Cabral. Porque não é em janeiro que vai buscar um jogador melhor do que o Arthur Cabral. E pelo mesmo preço que custou o Arthur Cabral, embora ele tenha sido caro e tudo. Portanto, não há jogadores baratos, há jogadores que vêm para aqui e depois há o problema da adaptação ou não. Bem. Mas também e falando no Arthur Cabral, notou-se que havia uma certa debilidade no setor defensivo do Estrela, e tu, o ano passado, referenciaste muito bem o Calunda Gaspar, exatamente, que era o esteio da defesa, exatamente, e que saiu para a Itália. E não é por acaso. Isso nota... Certo. E não é por acaso que esta defesa A3, o Diogo Travassos, o Ferro e o Miguel Lopes é um bom jogador, mas também já tem 37 anos. Já está.
é o grande calcanhar daqueles aqui do treinador, o Zé Faria, que é um treinador que gosta de ataque. Ele não era treinador, era um diretor técnico, porque ele nem sequer tem o diploma para treinar também como o João Pereira, neste momento, no Sporting. E, portanto, o calcanhar daqueles, o Ferro é um indivíduo que não progrediu, quanto a mim. Passou para o Benfica e tal, fez uma boa época. Sim, mas ficou por ali. Depois foi vendido e tal, mas neste momento acho que o Ferro estagnou. Está estagnado. Cristalizou. Não saiu dali, portanto, e não dá mais do que aquilo. E o Estrela da Amadora peca porque realmente falta grande esteio, que foi o ano passado o Gaspar. Que para mim, se eles estivessem este ano na equipa, eles teriam outra classificação. Vou destacar aqui também uma coisa que os benfiquistas não vão gostar daquilo que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer para depois, mais tarde, não é factual, porque está cá gravado. O Samuel Soares é muito superior ao Trubin. Nos pés, nem comparação tem, porque mete bolas. Eu até pensei que estava a ver o Ederson a ver o Benfica, porque ele mete bolas a 70 metros, 80 ou 90, até para os contra-ataques e para relançar o Benfica, se necessário, quando o Benfica jogar com um bloco mais baixo em contra-ataque contra as equipas mais fortes. Fez uma defesa extraordinária que o Trubin, tenho dúvidas se a fazia, na primeira parte a remate do Rodrigo Pinho. É muito mais rápido a sair da baliza, nos cruzamentos vai buscar as bolas, é mais ou menos a mesma altura do Trubin. Não sofre golos por baixo das pernas com tanta facilidade como o Trubin, porque é desengonçado, é um indivíduo alto. Claro, é muito... e quando abre as pernas, abre a baliza e eles metem as bolas por baixo das pernas. Já sofreu 5 ou 6. Defende a moda. Portanto, acho que o Benfica fez mal, já disse isto aqui, volto a frisar, em ir buscar o Trubin, não havia necessidade, porque mais barato tínhamos ali o Ricardo Velho e o Benfica na baliza estava bem servido, com um guarda-redes que para mim, de momento, é o melhor, mesmo até ao nível do Diogo Costa, do Porto. O Benfica estava bem servido com o Ricardo Velho, mais barato, e tínhamos 2 portugueses na baliza. Um da equipa B e outro português na baliza, não havia necessidade nenhuma. Portanto, o Benfica passou com facilidade. António Moreno, viste o jogo, o que é que te pareceu? O Benfica jogou bem, o Estrela da Amadora esteve mal defensivamente, ou o Benfica o Bruno Lage está realmente a progredir com a equipa está a ficar a saber melhor as ideias do treinador e está goleador? O que é que tu achas? É tudo o que disse o Jorge e mais algumas coisas relacionadas com isso. O Lage, de facto, o grande mérito ali de tudo e a grande diferença que aconteceu no Benfica foi esses jogadores já lá estavam. Pois. Foi a mudança técnica. Ali, este Lage é o mesmo Lage que há 4 anos fez a mesma coisa. Sim. Chegou ali, dava goleadas. Eu lembro-me de algumas que foram épicas como esta do... Portanto, ele de facto espalhou-se em Munique, mas isso acontece a todos. Eu critiquei, porque de facto continuo a achar o mesmo. Mas no resto, estamos aqui para criticar. Mas no resto, globalmente, construtivamente, o Lage é um bom treinador e no Benfica ele depois, ou é por ser benfiquista, ou é para conhecer a casa. Ele conhece a casa já há para aí 20 anos. Ele não caiu ali para cá. O Lage no Benfica fez um bom trabalho, continua a fazer um bom trabalho, e aqui tem feito revoluções. Falaste no Cabral. O Cabral parece outra pessoa, pá. Estou a falar mesmo da pessoa, não é o jogador. Tem jogado. Ele não falava com os outros. Claro. Então, isso neste jogo, eles já abraçados, foram buscar o gajo quando ele esteve a festejar e tal. Vê-se que ali ele entrou, já foi assimilado pelo grupo. Isso é mão do treinador. Vamos ver os minutos, se for somar os minutos que o Cabral já fez este ano, já fez mais do campeonato do ano passado todo. Portanto, a diferença está aí. A diferença está aí. E todos os jogadores sentem isso. Mas não é só isso. Ainda na história do Cabral, eu comecei a pensar que ele ia tirar o Cabral. Mas comecei mesmo a pensar. Nunca tirava por causa da atitude que ele teve perante os sócios do Benfica. Quando bateu palmas àquela exatamente. do Cabral. Nunca o tiraria. Porque isso era matá-lo logo ali. Isso só prova. Ele ganhou o grupo. Ele ontem reforçou... e não havia necessidade de tirar o Cabral, porque ele estava a jogar. Ele ontem reforçou a autoridade sobre o grupo e até sobre os sócios. Porque há sócios que depois começam a ficar logo incomodados. Os sócios são a pior coisa que há nos clubes. Para o bem, ele reforçou a opinião do Cabral sobre o treinador.
Exatamente. O Cabral sentiu. Era aí que eu ia chegar. Qualquer queixa que ele possa ter do treinador, agora não jogou outro, agora com o coisa com o Mónaco vai jogar o Pavlidis, de certeza absoluta. Vamos ver, ele pode jogar tão bem. Depende de como jogar o jogo, claro. Mas ele já entenderá isso com muito mais facilidade. Sim, sim. Portanto, isso tem a ver com ser líder. Provavelmente já percebeu que se o jogo não estiver a correr de feição, ele é a opção. Pode jogar 2 ou 3 e ele já mostrou. Pode jogar mais. Aliás, isso faz parte. Ele já mostrou que já o fez. Sim. Com o outro senhor nunca aconteceu. Isso é um dos papéis do líder. Mas voltando do Laje, eu apetece-me falar mais sobre o Laje do que sobre a equipe que joga sozinha. Esta é que joga sozinha, se puserem jogar. Tem os melhores do mundo. Di Maria de facto não é igual. Quem tem um jogador daqueles ganha os jogos todos. Se for bem gerido, não é? Sim. Mas, voltando, foi o caso do ano passado. O Laje, entre outras coisas, está a mostrar a estrutura que houve ali erros que não se podem repetir. Com o Cabral, com aquele lado direito. A forma como ele mete o miúdo, o Leandro, é mesmo para lhes dizer assim, amigos, não me tragam cá a lista de refúgio nem do Bayern, nem outras equipas. Porque não jogam. Caborés. Estamos a brincar ou quê? O miúdo chegou ali, pá, até a forma como toca na bola. O outro rapazito, coitado, corre, desunha-se e depois perde e depois tropeça nele próprio. É esforçado, é esforçado. O Laje fez metade deste 7-0, devem-se ao treinador. E depois fica em campo a arte. A arte depois faz a diferença. Sim. Só para dizer mais uma coisa. Sim. Voltaram a estar 50 e não sei quantos mil lá. 56. É obra. É obra. Aquilo faz dinheiro parece uma fábrica de fazer chocolates. Eles que façam boa gestão daquilo, porque a fazer dinheiro assim, pá, aquilo é imparável. Ou pelo menos com esse associativismo. E por fim, Aliás, eu penso que agora o Benfica estabeleceu um padrão em termos de assistências que nunca será, ou será muito difícil baixar de 50 mil. Olha que não. 55 mil. Olha que não. Começa o Benfica. O que é histórico. Começa o Benfica a fazer disparates, a jogar mal. Os sócios vão embora. E alguns eram melhor que fossem, porque ficam lá a berrar e a mandar morteiros. Alguns são prejudiciais. E acho que há uma grande lista de espera para... Aliás, o Benfica tinha necessidade de aumentar o estádio. Aliás, se vocês fizerem o somatório destes oitavos de final da Taça de Portugal, das outras equipas todas não atingiram o que atingiu o Benfica. Sim. Os estádios todos. Mas tem jogos juntos. Tem jogos da Liga, tem semanas com jogos da Liga que acontece o mesmo. O Benfica crava lá com 60 mil, 500 e não sei o quê. Depois tens 10 mil ou 5 mil. Ou 5 mil neste, no outro. Portanto, então já contraria a ideia do outro, que dizia que o campeonato não é o Benfica. Pois, também é. Imagina o que o Benfica se fosse. Saísse do campeonato. Seria isto. Vamos lá ver se não isto vai dar uma grande reviravolta. Mas isso é para outro. Entretanto, estava reservada a grande surpresa desta Taça de Portugal, mesmo para o último jogo. O Porto tinha uma deslocação, é sempre difícil, era Moreira de Cónegos, e baqueou, mas o Porto era o detentor do título. Já vinha com 3 vitórias consecutivas na Taça de Portugal e foi uma grande desilusão e criou uma grande polémica entre a massa associativa, nomeadamente junto da sua claque, que contestou vivamente Vítor Bruno. André Vilas-Boas teve que dar a cara. O que é que se passou em Moreira de Cónegos, Fernando Jorge? Ora bem, para o Porto cair com este estrão? Não é por acaso que nós escolhemos este título. Onde não há pão, ou casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Claro. É o que está a acontecer com o Porto, porque o Porto realmente tinha 8 mil euros no banco, não é? Não é com 8 mil euros, não compra nenhum jogador, nem sequer do Campeonato de Portugal. Agora imaginemos um Porto, não é? Que tem o seu estatuto mesmo a nível internacional, claro, mais forte até do que o Benfica nos últimos anos, e tem que comprar jogadores à altura. Não comprou. O Vítor Bruno, que eu acho que é um bom treinador, mas o Vítor Bruno tem aqui alguns equívocos, quanto a mim. O primeiro equívoco foi que ele começou a pré-época com determinados jogadores, uns porque estavam na seleção, ou porque estavam dispensados, ou estavam de férias, ou qualquer coisa do género, e ele achou que para começar o campeonato focou-se naqueles que estavam lá e que fizeram mais treinos.
pode ter sido uma boa intenção, pelo menos para dizer a esses Ele jogadores. ganhou correu bem, Conta a esses indivíduos. Embora A Supertaça é épico, porque o Porto podia ter levado 5 ou 6 e acabou por dar a volta. Portanto, isso foi a sorte do jogo virou para o Porto. Se virasse ao contrário, até vinham de cabazada. Exatamente. Mas começava muito mal a época. Exatamente. Tem o seu mérito, como é evidente. Claro. Agora, quais são os equívocos quanto a mim? Esse é um deles. Do Vítor Bruno. E depois começou a pôr jogadores que os continua a pôr na bancada. O caso do Galeno, o caso do PP, o caso do João Mário, que para mim é o melhor defesa de direito que o Porto lá tem de caras. Anda com o Martinho. O Martinho é um indivíduo a ser trabalhado. Claro, ok, de futuro tudo bem. O Cláudio Ramos não está em causa porque não havia necessidade de pôr o Diogo Costa na baliza. Não foi por aí. Agora o problema fundamental é este. 2 centrais. Tiago Jaló e Neuer Pérez. Eu vi este Neuer Pérez durante 2 anos no Famalicão. Posso dizer que convenceu-me tanto como convenceu o Morato quando estava no Benfica 4 anos na B, que nunca passou daquilo. E ali às vezes, onde é que está o Morato? Nem o ouço falar, eu tenho a impressão que anda para lá suplente, ou perto disso. Estes 2 centrais são a coisa mais fraquinha, viu-se ontem, já se viu em alguns jogos, mesmo contra o Benfica, que portanto que é uma equipa que joga a bola. Aqui o Moreira, aliás, tenho a dizer que relativamente ao jogo, assim, muito rápido, foi um jogo fraco, tecnicamente fraco, em termos de oportunidades, fraco também, quer para uma equipa, quer para outra. Foi um jogo que maçudo das pessoas ver, estava muito monótono, não jogar nada, poucas jogadas, muitas perdas de bola, nada, portanto, não sincronismo nenhum. O Porto está em baixo, realmente, mas o Moreirense também pouco joga. O Moreirense tem alguns bons jogadores, mas jogava mais o ano passado que joga este ano com o treinador César Peixoto. E é quase a mesma equipa. Agora vamos lá ver. Este Tiago de Jaló e este Neuer Pérez, eu, sem treinos, metia o Marcano lá, sem treinos, e o Pepe, e são superiores a eles, sem treinos. Portanto, vejam só a diferença. Depois temos o João Mário, que vai para suplente. Do Martim, que ainda é pior do que ele, ainda tem que trabalhar muito para chegar ao coisa. Francisco Moura foi a boa aquisição do Porto, sim senhora, é um bom lateral esquerdo, podia até estar noutros clubes, nomeadamente no Benfica, porque era um dos que eu também sugeri, podia ir para lá. Depois temos aqui um determinado pormenor. Ora bem, não sei se é fetiche ou não do Vítor Bruno, ou não, este Namazo. É que este Namazo, ou ele meter o Namazo nesta função aqui, de balado 9,5 ou atrás do ponta de lança, neste caso o Fran Navarro, que não fez nada, cortou um pouco as alas ao Nico Gonzalez. Vocês vão nos reparar que o Nico Gonzalez, quando jogava atrás do ponta de lança, já tinha feito uma sombra, era goleador, aparecia lá, definia os jogos e ganhava os jogos e ganhava pontos. Está uma sombra do que é. Este recuo do Nico Gonzalez, outra vez, para o lado do Alain Varela, que está estourado, porque o ano passado não teve férias. Não é? E já se sabia que com 40, 50 jogos vão acumulando e os jogadores vão baixar de rendimento. O Varela é nítido isso, ele já chega atrasado aos lances, depois faz faltas e tudo. É um bom jogador, sem dúvida nenhuma, mas está cansado. E depois tem outro problema. Outro indivíduo que, quanto a mim, joga por estatuto, chamado Fábio Vieira, que eu até achava que ele tinha grande potencial. Mas o problema é ter grande potencial no campeonato português. A outra coisa é ter grande potencial e ir exibi-lo para uma Premier League. Não tem pedalada para a Premier League. Não era por acaso que ele não passava de suplente, está visto no Porto. Ele joga a passo, é um bom jogador, tecnicamente, sim senhor, isto não chega. Andar ali a fazer 4 ou 5 passos e a jogar a passo e parado. Não é um por exemplo, a para o Sérgio Conceição, o Fábio Vieira era suplente. De caras, não tenho dúvidas nenhumas. Para o Vítor Bruno, até ele começar a atingir um certo patamar físico, não é nos treinos, ele começou a ganhar lugar agora e é um indivíduo indiscutível. Este Fran Navarro, é um indivíduo que parecia que no Gil Vicente, mas a camisola pesa um pouco. No Gil Vicente faz muita falta o Ivanildo, que era outro jogador mais lutador. O Evanilson. Era um jogador... já estava bem entrosado na equipa. Sim. Mesmo até o que eles dispensaram, e quanto a mim mal, porque ele era um indivíduo útil, até mesmo nos cruzamentos e nos cantos e tudo. O espanhol... Este Fran Navarro é pior do que ele em todos os aspectos. E, portanto, o Porto... o Samu também ficou de fora. O Gonzalez. Era o Gonzalez. Não era o Gonzalez.
O Samu também ficou de fora, porque o Porto vai ter um jogo muito importante, é preciso ter atenção a isto, e o Porto está muito mal classificado a nível da Europa League, e pode até ficar fora, pode até ficar eliminado. Se perder agora, por exemplo, contra o Anderlecht, vai ser difícil o Porto recuperar. O Samu ficou de fora e vê-se até aquele carinho que o próprio Vítor Bruno faz ao Samu a explicá-lo, porque o Samu entrou e não fez nada, religiosamente nada. O Samu pouco correu, portanto amuou provavelmente ao lado. E outro jogador também, que é impossível, e também amuou, e também anda lá zangado com o Vítor Bruno de certeza, chamado Galeno, que entrou e praticamente não fez nada, até ter duas bolas para fora do estádio. Parece que foi propositado ou não. Não jogou absolutamente nada. O PP não jogou absolutamente nada. Faz um golo, é certo, até o primeiro golo do Porto, mas por azelice do guarda-redes, do Caio Seco, que só tem altura, é um guarda-redes fraquíssimo, porque foi um cruzamento do João Mário e o PP se meteu-lhe a cabeça quando a bola está a meio metro da linha de golo, a bola é do guarda-redes, aliás. E ele é bem grande. Cheguei a ter treinadores que tiravam o guarda-redes por um deslize destes, tiravam o guarda-redes, era substituído, o guarda-redes também é um indivíduo que pode ser substituído. Aqui não é muito natural tirarem os guarda-redes, mas o guarda-redes é um jogador como outro qualquer, pode ser substituído. Um falhanço destes, ou um frango destes, que está um autêntico frango, saía logo. Eu, se fosse treinador, tirava esse indivíduo, porque eu não admito um indivíduo com 2 metros de altura sofrer um golo a meio metro da linha de golo. O PP, que é um gajo até pequenito. Pronto, apareceu ali, só empurrou a bola lá para dentro. Não está aí em causa isso. Está em causa que estes equívocos todos está a levar a um desespero do próprio André Vilas-Boas, que tem feito um grande trabalho, na minha ótica. Tomara que ele fizesse esse trabalho a nível do Benfica, em termos de contas, essa coisa toda, e houvesse transparência que está a haver no Porto, que não existe nos outros clubes. Isso é importante. Para a maior parte da malta que quer que a bola entre ou que não entre, não quer saber disso para nada, mas isso é importante, senão depois os clubes podem falir. Neste momento o Porto era um clube falido. É um clube. Porque ele já veio dizer que tem que pagar 97 milhões até junho do ano que vem. Como é que o Porto vai pagar 97 milhões? Mais os 115 que teve que pedir emprestados e não sei o que mais. Quer dizer, é que todos os negócios que o Porto fez de vendas de jogadores da estrutura anterior, eles foram buscar esse dinheiro já todo arrecadado, nomeadamente até do contrato com a nós. Já foram buscar esse dinheiro todo. Não há dinheiro. Portanto, vão ter que vender os melhores jogadores. O problema não é vender os melhores jogadores. Podem vender o Pepe, podem vender o Galeno, podem vender o Diogo Costa. O problema é que para vender esses jogadores é para pagar aquilo que devem. E onde é que está o dinheiro depois para comprar jogadores da mesma igualha? Esse é que é o grande problema do Futebol do Porto e que o André Vilas-Boas vai ter. E metam isto na cabeça. Que têm que meter. Têm que dar tempo a uma estrutura, neste caso, para fazer o seu trabalho. Isto não é de um dia para o outro. Portanto, o Porto pode passar aqui bastante tempo sem fazer nada, como o Benfica também já passou. A torcida do zero. E o Barcelona, e o Sporting, etc. Portanto, contem com um ano a 0, provavelmente, este ano, e se calhar até para o próximo, ou qualquer coisa do género, e não contem com anos de grandes vitórias, de grandes troféus, nem nada, porque isso não vai acontecer. Independentemente de estar lá o Vítor Bruno, de estar outro treinador, ou estar até o próprio Sérgio Conceição na continuidade, porque ele fez algum bom trabalho, mas também teve algumas derrotas e agora o dinheiro desapareceu todo. Ora, um clube precisa de dinheiro para investir e andar nas altas instâncias do futebol. O Porto não tem isto, portanto vai ter um problema. No Sporting, correu bem, porque o presidente do Sporting teve sorte ao ir buscar o Rubem Amorim, que foi a âncora que ancorou o Sporting. Se tinha corrido mal, o Varandas tinha tido um problema porque tinha a claque do Sporting, era a claque mais ou menos igual aos Super Dragões. Ora, a correr mal ao Porto, tem os desempregados todos que vão fazer barulho, não é? Porque neste momento há muita gente desempregada, que estava empregada à custa do Futebol Clube do Porto. E esse é que é o grande problema. A equipa não acompanha com vitórias, os indivíduos que estão na oposição estão a esfregar as mãos. Aí alguns contem, se calhar estava a ver o Porto e a esfregar as mãos. Não há, o que eu quero é que o Moreirense ganhe e tudo, que é para ver os gajos na desgraça. É isso que estão a pensar muitos esportistas neste momento. Podem não dizer, mas isso é a verdade, só não dizem por hipocrisia. Daqueles que forem honestos, eles dizem isso. Eu queria que o Porto perdesse, porque eu também já pedi muitas vezes, e outros, para o Benfica perder também, para ir os Rui Costas embora, e outros indivíduos, os Semites e tudo. E não temos que ter problemas de dizer uma coisa desta. Que isto é que é honestidade. Não é? Isto não é hipocrisia. Exatamente. Portanto, isto é que é a verdade. Moreno, o que é que tu achas? Achas que o Porto continuar neste rumo, realmente, como disse o Fernando Jorge,
todas aquelas pessoas que se sentem desempregadas ou desamparadas porque o líder da claque até há uma intenção de ser expulso, não é? do clube. Achas que o Porto vai no mau caminho por causa do Vítor Bruno, por causa de opções técnicas, ou porque realmente o clube está a ser muito mal gerido e está falido? Não é? O Porto é um clube completamente falido que o André Vilas-Boas está a querer salvar do naufrágio. O que é que tu achas? Eu acho isso. Viste o jogo? O que é que tu achas? O Porto está a perder aquela mística? Acho isso e muito mais. O Fernando Jorge, já que está destravado, hoje não adianta nada. Tipo, por acaso ia falar nesse assunto. Pois. Porque o Porto, e com pena minha, porque eu gosto de gente séria, uma das coisas que me estourava, mas a sério, como não era portista, mas que estourava-me lá, era aquela espécie de máfia que andava ali à volta. Ou descendência de uma claque num clube tão grande. E é sempre com tantos adeptos e tantos E é sempre louvável, é sempre de aplaudir quando aparece alguém. O Fernando Jorge falou no Sporting. Eu fiquei contente com aquela reviravolta que o Sporting... Sim, claro. Aquilo... até mesmo as pessoas que vão à bola devem ter gosto agora de ir ao Alvalade, vão de outras maneiras. Acabaram-se aquelas barraquinhas, aquelas coisas, aquelas palhaçadas todas. E o Porto está nesse processo. O Benfica não está, nem vai estar tão cedo, porque o Benfica tem um grupo de cobardes. Para isto também é preciso ter... para isto, não é preciso dinheiro. Não é preciso outras coisas que às vezes se argumentam. Não, por isso é preciso ter coragem de metê-los no sítio. Pronto, chegar ali e dizer assim, amigo, olha, vai trabalhar. Sim. E pronto, aqui no Porto... Perceber que as claques não podem sobrepor ao clube. Se quiserem sobrepor, tem que ser banidas. Claro, ninguém estará acima do clube. Ainda as para claques mais... são para apoiar, não Com certeza. para gerir o clube. Com certeza. Aliás, estamos a falar em claques que dão à volta de meio milhão de prejuízo todos os anos nos campeonatos, nas provas, etc. Os três grandes. Conhecido. E multas e coisas. Fora o resto que eles provocam. Fora o resto. Fora as perdas nos bilhetes, que aquela bilhética, aqueles de 5 mil que o outro gajo tinha na mão, vendido ao público, diretamente para o clube, aquilo é só... Claro, e jogo após jogo é muito. Por isso eles iam para a Tailândia de férias e para outros sítios. E vão, e continuam a ir. No Benfica também vão, e nos outros sítios também vão. Claro. Mas pronto, para acabar, dizer que eu... aborrece-me isto porque gosto deles. Acho que o Vítor Bruno parece-me uma criatura espetacular. Mas bem formado, e o Vilas-Boas também, é muito vídeo que tem valores, entrou ali para mudar aquilo. Para pôr o clube transparente, para que os sócios saibam efetivamente o que é que se passa. E agora, não vai conseguir... Acho isso perfeitamente louvável. Não vai conseguir fazê-lo, porquê? Porque o Jorge também falou nisso. Porque além do dinheiro, não tem meios. Não tem jogadores. É que, por exemplo, tu agora se acontecer uma coisa qualquer ao Sporting ou ao Benfica, a nível financeiro, ele rapidamente vende ali um ou dois a fina flor daquilo e tal, e quase não se nota, em termos imediatos na estrutura. No Porto não, já nem tem, já ninguém os quer. Eu não sei se alguém compraria o Galeno agora. Porque ele, se não aparece, esquece. O Galeno, se fizer mais um jogo ou outro, a chutar para a bancada como fez ontem, o valor dele cai a pique. Claro. Portanto, aliás, o futebol é muito efêmero. É muito complicado. Hoje está-se lá em cima, no dia seguinte está-se na capa. Exatamente, é muito complicado, está a vida muito complicada para E os jogadores também, a cotação deles para o Porto, muito e depois com uma diferença. Do rendimento. Com uma diferença. É que, por exemplo, a massa associativa e os claques e os adeptos do Sporting, por exemplo, não estavam habituados, e não falo no Benfica, porque o Benfica, às vezes, tem vindo, está lá, deixa de estar e tal. Mas os Sporting não estavam habituados, mas os do Porto estão muito mal habituados. Porque o Porto... Daí esta reação até, não é? Exatamente, porque o Porto ganhava, e agora eles acham que tem que ser sempre assim. Quer dizer, no desporto tem que ganha-se e perde-se, mas eles não estão preparados para isso. E então, se houver à mistura ali uns proventos, como havia lá do senhor da rádio e daquelas coisas, se houver ali à mistura a falha de uns proventos, claro que eles vão sabotar aquilo, por onde puderem, vão sabotar aquilo tudo. Isto está muito mal para a vida, para
para o Vilas Boas, nem eles estavam se calhar onde se foi meter. Oxa lá que eu me engano. Sim, porque repara, a vitória do Vilas Boas é esmagadora, não é? Mas esta resistência que se nota no Porto, quando aparecem as derrotas ou a adversidade, portanto, ainda ontem a reação que houve tão violenta contra o treinador, contra no fundo, o Vilas Boas, contra a estrutura, é aquela minoria que não quer perder os privilégios que tinha. Sim, esses que andam a meter-se nos autocarros. E é inacreditável como é que uma massa associativa que foi lúcida, que foi esclarecida e que percebeu que o Pinto da Costa estava a levar o clube para a falência, para o abismo, não é? E como é que ainda há pessoas, não é? Que sabem que há atos que roçam possivelmente a ilegalidade feito pela direção do Pinto da Costa, com receitas antecipadas, com contratos leoninos ao treinador, ao jogador, ao próprio Francisco Conceição, e ainda há gente que já começa a falar no Pinto da Costa. Quer dizer, portanto, estão mesmo à espera. Não é gente séria. Um bocado como diz o Jorge. Eles publicamente, se calhar, não assumem, não é? Porque não são honestos intelectualmente. Mas, no fundo, querem que o Porto resbale para eles poderem tentar voltar ao que eram. Isso eu também concordo com ele. Muita gente quer a desgraça. Não é gente séria. Poderá haver As pessoas que não botaram a andar a Vilas Boas querem que o Porto... que o Porto resbale para voltarem a criar aquela entourage que vivia à custa do clube. Isso foram 10% que votaram nele. Esses esfregam as mãos, com certeza. Isto é um bocado como na política, as minorias às vezes são muito mais ruidosas que a maioria. E então aquela. E então esta, exatamente. Para terminar o programa, eu só gostava que vocês muito rapidamente vaticinassem os próximos jogos nas competições europeias. Sim. Portanto, o Benfica, o Sport e o Porto. E o Braga. E não só. E o Guimarães também. E só uma dicasinha sobre o Rubem Amorim. Eu, por acaso, tive curiosidade e estive a ver o jogo do Rubem Amorim. Não esperava mais nem menos do jogo que ontem o Rubem fez com um empate um bocado agridoce, porque provavelmente o resultado até teria sido outro, talvez uma derrota ou alguma coisa do género. Portanto, não há feiticeiros no futebol. O Rubem Amorim, não contem com o Rubem Amorim chegar lá e pôr o Manchester United a jogar espetáculo como joga ao Sporting, porque o Amorim, quando chegou ao Sporting, também teve algum tempo para pôr a equipa, teve derrotas, etc. E teve um certo tempo para escalonar a equipa. Depois o campeonato da Inglaterra não é como em Portugal. O campeonato é diferente do campeonato português. O Amorim fez 2 treinos. O Amorim vai fazer aquilo que é o melhor possível. Acredito que vai fazer melhor em termos de trabalho psicológico, com a equipa, pô-los a jogar de outra maneira. Aliás, já jogou no sistema dele e tudo. Mas nota-se que há ali jogadores que ainda não entendem bem o sistema tático que o Amorim quer colocar lá. Há jogadores ali que também estão desfasados para aquele sistema tático. Ele vai analisar essas coisas todas e acredito que o Amorim, ao fim de algum tempo, vai começar a pôr... Se o deixarem. Em pôr as ideias. Relativamente à Champions League, temos 2 equipas. O Sporting vai jogar com o Arsenal. Eu acredito que o Sporting, a jogar desta maneira, pode até perder, mas o Sporting vai marcar golos. Acredito que o Sporting vai ganhar ao Arsenal. Aqui não acho que o Arsenal seja uma equipa... Aliás, está mais fraco o Arsenal este ano do que o ano passado, ou a jogar menos do que o ano passado. 2 golos do Jokers. Sim. E relativamente ao Benfica, o Sporting está bem classificado, mesmo a perder ainda se mantém lá. Sim, claro. Naqueles primeiros. O Benfica está em 19º lugar, conforme eu disse. Necessita de fazer um grande resultado. No mínimo não pode perder, não convém perder com o Mónaco, uma vez que não se encontra mais e pode ser necessário depois do desempate entre eles. Na Europa League, o Porto vai ao Anderlecht com esta mini-crise, esta desconfiança de alguns jogadores, o seu treinador a ser criticado e não sei o que mais. Não sei, é um jogo difícil. Mas é um jogo do tudo ou nada. Mais complicado. Para o Porto é um jogo do tudo ou nada, porque se perder pode até ser eliminado, não é? Que agora são eliminados. E se perder, o Vítor Bruno fica muito mal. Sim, o Braga pode fazer também um bom jogo, também pode-se bater bem com eles, e o próprio Guimarães também se vai bater e está a fazer uma bela campanha. A nível da Guimarães, brilhante. António Moreno, qual é a tua previsão? Benfica vai a Mónaco, vai empatar? Benfica ganha 2-0. Ganha? Pronto, ótimo.
Não estou a ser... O Porto não anda reis. O Porto, o Vítor Bruno... Pode ser a não vai, ressurreição o Vítor Bruno não vai em Bruno. Onda, agora não pode ir em Onda. Vai para lá para empatar e vai lá empatar o jogo. E vai ganhar. Vai meter ganhar. ali... Eu acredito que ganha. Vai meter ali... Sou mais otimista. Vai meter ali a equipa... Do Sporting já falaste que o Ilkers vai fazer 2 golos e o Sporting vai golear o Arsenal por 3-0. E com esta não disse 3-0, mas o Jorge é que disse o Sporting vai marcar lá e dali. Aí marca lá 3 golos. Pronto, e com esta previsão minimamente otimista, nomeadamente em relação ao Sporting, e esperando que o Porto faça a sua ressurreição e Vítor Bruno se mantenha ao leme da equipa e que o Benfica também, no mínimo, pontue em Mónaco, acabamos o programa desejando-vos uma ótima semana e tudo bom para a vossa vida. Muito obrigado. Boa semana para todos.